Oi, pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, O Procurador. Esse é um quadrinho muito esperado, pelo menos por mim, muito esperado. Eu lembro de saber desse quadrinho antes do anúncio oficial. O Gianfranco Manfredi, que é um dos autores, ele deu uma entrevista para o canal sobre capa do pessoal da Ultimato do Bacon e ele falou que estava produzindo um quadrinho junto com o Pedro Mauro com uma editora brasileira que é a Pipoca Nanquim. E isso, bom, foi um vazamento. Ou seja, desde antes do quadrinho estar pronto, eu já estava esperando esse lançamento. Por vários motivos, acho que vão ficar claros aqui durante o vídeo. Inclusive, nesse vazamento, nós não tínhamos o nome em português, que é o procurador. Tínhamos apenas The Solicitor, que é o nome em inglês. Vamos lá. Essa é uma obra, como eu já mencionei, do Gianfranco Manfredi e do Pedro Mauro. O Gianfranco Manfredi é um dos grandes autores da Sérgio Bonelli Editore, que produz para a Sérgio Bonelli Editore. Ele escreveu aquela que é a sua maior obra, que é Mais que o Vento, também Face Oculta, Shanghai Devil, várias histórias do Tex, Adam Wilde, muito do Manfred sai aqui pelo Brasil, inclusive recentemente saiu Primavera de 68, que é uma série dele que tem um perfil completamente diferente, e saiu também Coney Island, tudo isso aí pela editora 85. Mas vamos lá, né? Antes de falar da edição, já ia esquecendo de falar do Pedro Mauro, que é um autor brasileiro e que trabalhou com Manfred em Adam Wilde, trabalhou com Manfred em Primavera de 68 e que publicou pela Pipoca e Nanquim também a trilogia Gatilho, que antes tinha sido publicado de maneira independente. Mas vamos lá, esse quadrinho ele é um original Pipoca e Nanquim. O que significa isso? Significa que esse quadrinho ele não foi licenciado de uma outra editora, que a primeira publicação dele é pela Pipoca e Nanquim. E eu julgo que por causa disso esse quadrinho é um marco. Não que ele seja o primeiro original Pipoca e Nanquim. Pipoca e Nanquim tem vários outros. A gente pode citar aí quadrinho da Bianca Pinheiro, quadrinho do Camilo Solano. Não, tem vários originais de Pipoca e Nanquim. Mas esse aqui é o primeiro original do Pipoca e Nanquim com autor internacional. E mais, com autor já consagrado em outro mercado, que é o mercado italiano. Claro que estou falando aqui do Gianfranco Manfredi. E o Pedro Mauro também publica no contexto da Bonelli, mas é um autor que também tinha obras publicadas aqui no Brasil, um autor brasileiro. Então, essa edição ela é um marco na medida em que nós temos então, o primeiro voo internacional da Pipoca e Nanquim. Eu acho isso muito legal. E esse é um quadrinho que eu brinquei algumas vezes dizendo que ele tem um DNA Bonelli. Por quê? Primeiro, porque ambos os autores já trabalharam para Bonelli. Mas não é só isso. Isso aqui é um western bem com cara de Bonelli. Uma história que podia talvez ter saído numa edição de Lay Story, que é uma série da Bonelli que traz histórias diferentes a cada mês, que não tem um personagem fixo, ou que poderia também ter sido enredo, talvez para um Tex gigante, talvez fosse um pouco ampliado. Enfim, é um quadrinho com um DNA Bonelli. Mas vamos lá, vamos falar do enredo de O Procurador, e mostrar um pouco da arte do Pedro Mauro. No final de contas, é melhor ver a arte do Pedro Mauro do que ficar vendo a minha cara feia. No Procurador, o que, que nós temos? O personagem que dá nome ao quadrinho, ele é o seguinte, ele trabalha para um banco. Ele é uma espécie de facilitador desse banco. Ele desempenha missões. E a missão dele aqui é encontrar um herdeiro. Um parente relativamente distante desse cara deixou uma fortuna para ele. Ele vive como boxeador no Oeste. E o procurador tem que procurar esse cara para que ele receba a herança. O encontro com o herdeiro se dá logo na primeira parte da história, não demora muito para acontecer. Ele se dá logo de início, mas depois disso que a aventura começa. A ida para o leste. O procurador foi ao oeste procurar esse oeste selvagem. A história se passa no começo do século XX, mas uma época que esse oeste ainda não foi domado, vamos colocar dessa maneira. Há ainda a ausência do Estado lá, há ainda alguns perigos desse momento, que foi a conquista do Oeste lá dos Estados Unidos. E ele encontra
logo de cara, só que depois ele tem que fazer o seguinte, ele tem que levar esse herdeiro para o leste, tem que levar esse herdeiro para Nova York, para que esse herdeiro possa então receber a sua fortuna. Então há uma jornada. E o último ato da história, ele se passa todo em Nova York. Ele se passa nesse lugar da modernidade. E esse contraste é bastante feio. Por quê? Porque há uma diferença entre o leste e o oeste, o oeste ainda não domado, mas o leste é também tão selvagem quanto o oeste, ainda que de modos diferentes. A modernidade, nesse quadrinho aqui, ela acaba não sendo sinônimo de bondade ou de honestidade. Os criminosos, o crime, a trapaça, ela existe nos dois lugares, ainda que o jogo de sutilezas seja diferente. Então, esse contraste entre leste e oeste, e mostrando que o leste, que Nova York, tem sua selvageria, é muito interessante. Vale dizer que Nova York não havia aparecido em histórias do Tex até muito recentemente. O Tex se passa uns 20, 30 anos antes dessa história aqui, as aventuras do Tex, mas Nova York ainda não havia aparecido. Foi uma história em 4 partes, escrita pelo Bozelli, e que também teve esse contraste com a modernidade, mas aqui, ao meu ver, isso foi melhor explorado. Ou seja, não é só o oeste que é selvagem. A selvageria também está no jogo financeiro, está na manipulação da bolsa de valores, está na trapaça com os investidores, enfim, é muita coisa aqui. E as pessoas do Oeste acabam sendo engolidas por certa voracidade selvagem dos homens de negócios de Nova York. Muito interessante. Mas assim, tem uma coisa que eu acho que não foi tão bem trabalhada nessa edição não, perdão, nessa história, que é a construção dos personagens. Essa é uma história claramente com foco na ação, a gente não dá para esperar um drama psicológico, algo desse tipo, não é mesmo o caso, mas os personagens eles acabam não desenvolvendo uma relação empática com a gente, então o destino deles acaba não importando tanto. E algumas vezes as motivações não ficam tão interessantes. Na verdade, elas ficam meio duvidosas. Deixa eu explicar isso. Há uma situação na qual eles estão ligados, eles presenciam um roubo e se decide ir atrás dos ladrões. Só que aquilo parecia, sei lá, colocar até um pouco a missão do procurador em risco e ele estava empolgado com ela. A opção dele ali me pareceu com uma motivação um pouco mal construída. E, claro, o Manfred ele trabalha bem essas situações de construção de motivações, de personagens. Só ver o que ele faz no Mágico Vento e, por exemplo, em Face Oculta. Eu fiquei pensando se talvez essa questão da construção das motivações, dos personagens, não tenha, sei lá, ficado um pouco aquém, porque, embora nós tenhamos aí mais de 180 páginas de história, o Manfred está acostumado a escrever histórias com milhares de páginas. Xanga Devil é assim, Face Oculta é assim, pô, Mágico Vento nem se fala, são mais de 130 edições, cada uma com mais ou menos aí, pelo menos 100 páginas. Então, esse para mim foi um ponto que ficou mais aquém. Mas uma coisa que é interessante, acho que é chover um pouco no molhado isso, mas para quem não conhece o Manfred, acho que vale mencionar, é que essa é uma história muito bem enraizada, deixa eu mostrar um pouquinho aqui, no seu contexto histórico. O Manfred, ele tem essa coisa, essa marca registrada de pesquisar bem o contexto sobre o qual ele vai escrever, e isso aparece aqui. As coisas não estão à toa. Essa questão de uma boa pesquisa é algo não só do Manfred, mas da Bonelli como um todo. Mas o Manfred tem isso como um, um ponto muito forte. Além disso, há páginas muito bacanas, principalmente páginas de ação do Pedro Mauro. Deixa eu mostrar aqui uma briga, por exemplo, que o Pedro Mauro coreografou muito bem. Inclusive, vale dizer que o Pedro Mauro parece estar se consolidando como um autor recorrente no catálogo da Pipoca e Nanquim. São 2 anos aí com o quadrinho do Pedro Mauro. Gatilho e agora o Procurador. Espero ver mais Pedro Mauro
na POC Nanquim, e quem sabe ver mais Manfred, talvez ver até mais o Procurador, porque a história aqui, ela permite outras aventuras, acho que inclusive seria muito legal. Enfim, tá aí, um original Pipoca e Nanquim com DNA Bonelli. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, aquela coisa, né? Curte, comenta, compartilha. Deixa eu lembrar o que esse quadrinho está sendo vendido na Amazon. Se tiver interesse em comprar, o link vai estar aí na descrição. A galera sabe que se usar o link da Amazon do Ministério, qualquer compra que você fizer entrando por esse link ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Para então por aqui, minha gente, um forte abraço e até o próximo vídeo.